dia, bom dia, bom dia! Mais um dia aqui de live com vocês. Mais um dia de informação, de conteúdo para esse período que nós estamos aí em isolamento social. Então, oi Ale, bom dia. Ó, Danilo já entrou, Danilo é um colega meu. A gente acabou de fazer um treinamento. Oi, doutora Lídia! A gente tem live com a doutora Lídia, gente. A doutora Lídia é pediatra. Ela vai trazer muita informação aqui pra gente. Vou botar o cronograma da próxima semana. Tô chamando o Danilo aqui pra gente já começar. Então, bom dia, Ale. Bom Ale tá dia. Bom dia, Danilo, tudo bem? Tudo bem. E você? Tô joia também, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Deixa eu botar logo o fone. Eu tô ouvindo muito bem e até apreensivo que ontem aqui a internet estava horrorosa em Uberlândia. Mas tá ficando assim, né? Eu também tenho passado uns apertos. Teve um dia que eu não consegui fazer live, tive que fazer ontem, na verdade, ainda assim também estava ruim. Mas Mas a gente vai se adaptando, sem problema, tá? com certeza. O bom do ser humano é justamente isso. A gente se adapta fácil, né, às coisas. A gente tem essa habilidade de adaptação. Isso é maravilhoso. Maravilhoso até para esse momento que a gente está vivendo. Então, deixa eu só apresentar o Danilo. E ele se apresenta também, né? Com certeza eu sei bem menos do que dele sobre ele mesmo. O Danilo, eu acabei de fazer um treinamento com ele. Lembra que eu estava no Rio? A gente estava lá, ele fez esse treinamento com a gente para trainers. E ele é preparador físico, personal trainer, e falou que faz um trabalho, ele tem um trabalho muito legal, mas também com idosos, né? Em Uberlândia, é isso? Isso mesmo. É isso aí. E aí eu falei, poxa, Danilo, então vê o que você pode trazer para a gente levar de informação para quem está com idoso em casa, né? Porque eu sei que é um público que está tendo dificuldade, inclusive, de aceitação do isolamento social, compreensível, gente, até assim, vou até fazer um parênteses aqui, Danilo, antes de você entrar, porque eles já estão numa idade mais avançada, eles têm um nível de percepção de vida muito diferente do nosso, Sim. né? E de fato é muito diferente, a gente precisa ter essa compreensão. Mas ele é muito teimoso, ele é muito... Não é exatamente uma certa teimosia, é um certo amadurecimento diante da vida, né? Uhum. Eles já estão, e assim, às vezes talvez o que eu fale aqui... Nossa, Melissa, como assim, né? Mas é uma realidade que a gente precisa encarar de uma forma mais concreta. Quando a gente encara de uma forma mais concreta, e é claro que eu não quero ver meu pai morrendo e minha mãe morrendo, né? E quem tem não quero, não é isso. Mas isso é um fato que vai acontecer nas nossas vidas e a gente está diante dessa sentença, ela é para todos, né? A morte é para todos. Então, e eu sei que quando essa morte está assim um pouco mais perto da gente, que é o que acontece agora com o vírus, traz um certo desconforto, um medo muito maior. Então, para eles têm uma percepção de vida diferente. Ou seja, eu já caminhei muito, eu já estou muito mais próximo dessa morte do que vocês. E aí eles têm essa compreensão de uma forma diferente. Claro que a gente tem que tomar os cuidados, evitar, pedir que fique, mas é para que vocês acolham de uma forma diferente, de um olhar diferente, e não ter raiva, nem brigar, nem discutir. Né? Acho que esse momento é um momento que nem é para essa situação. Mas que vocês entendam que a percepção e o amadurecimento de vida deles já é diferente do nosso. Então, Danila, a palavra é com você. O que você acredita, né, que a gente pode fazer? Alguma dica? Você trabalha com idosos aí, até de quantos anos você falou para a gente lá? 97? Acredite, eu tenho um aluno de 103 anos. 103 anos. Aí, pois é, eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, 103. acho que ele falou alguma coisa de 100. Não, Não mas tem sei. o de 97, tem o de 93 que está dirigindo até hoje. Olha que Eu maravilhoso. brinco que quando ele chegou para mim falando que tinha conseguido renovar a carteira, eu falei assim, nossa, parabéns, você renovou o porte de arma, né? Porque praticamente tá armado. Mas, Boa. mas assim, dentro do que você falou, pegando um ganchinho aí, é uma coisa que eu sempre falo com as famílias, né? Que os cuidadores, no geral, eles têm muito essa, o meu pai é teimoso, meu pai, ele não obedece, ele não quer, a gente quer o bem dele e ele não ajuda. Assim, ó, a questão é assim, esse amadurecimento que eles têm e também essa reclusão social que eles vivem, porque muitos não saem de casa.
Então, pensa você, de repente você era o pai e começa a inverter aquele papel, você acaba, seu filho Sim, toma o posto de pai, e aí sim, você começa a ter que obedecer uma pessoa que antes você, entendeu? Então é muito complexo, é muito. muito, é muito. Excelente, excelente observação que você trouxe. É bem isso mesmo. E aí o que acontece? Eu trabalho com do mamando ao caducando, então eu tenho um trabalho bem grande com crianças a partir de Mamando ao 5 caducando. anos. Sei. E, eu tenho alunos de 103 anos. Um aluno de 103 e caiu meio que de paraquedas essa questão, porque vem crescendo muita necessidade de atividade física para o idoso, muitos estudos Uhum. em cima, e acaba que eu arrumei um aluno e vai por corrente, né? Um vai falando para o outro, vai falando para o outro. Hoje eu tenho praticamente metade dos meus alunos de personal, eu sou personal trainer, são idosos, acima de Uhum. 75 anos. Uhum. E, e tem assim, Melissa, quando eu falo muito de atividade física, eu sempre comparo, a primeira coisa que eu falo para o idoso é a questão da adaptação. Os treinos, eles não são treinos habituais, não são treinos que você vê na academia. Você tem que levar em consideração a necessidade do idoso, então o que ele tem que melhorar, quais são as condições atuais que ele vive ali, porque eu trabalho com de 103 anos, ele é ativo, só que da mesma forma eu já trabalhei com um idoso de 78 anos que era camado. Então, a Uhum. gente tem que se adaptar muito à questão do que a gente oferece para esse idoso. E outra coisa, os personal trainers que são mais novos, que têm ali seus dos 40 para baixo, assim, eles ainda pecam um pouco na questão de achar o que é fácil para ele é fácil para quem ele está passando. E acaba que Uhum. você, às vezes, está passando um treino que quem está olhando assim, nossa, que treino bobo, levantar e abaixar o braço, pôr na mão na ponta do pé e voltar, isso não vai surtir efeito fisiológico nenhum. E sendo que para a pessoa é um esforço incrível. Tremendo, né? Ele tá ali dando tudo de si. Mas Uhum. é a primeira dica que eu dou aí, você falando em dicas, né? A questão da Uhum. experiência do idoso, o que que ele viveu. Se eu pegar um idoso que foi na sua adolescência e a fase adulta foi um nadador, por exemplo, ele tem muito mais aptidão física do que um idoso que foi um contador, que viveu sentado a vida inteira. Então, essa Sim. experiência em relação à atividade física é muito importante também a gente levar em consideração. E também as doenças adquiridas com o tempo, que é a questão das artrites, das artroses, das doenças no sistema locomotor, né, nas articulações. Eu tenho a filha do senhor de 103 anos faz comigo também. Ela tem na casa dos 75, 76 anos. E Olha que ela, legal. o pai não tem nenhum problema articular e ela tem uma prótese de quadril. Então, Olha só. tem exercícios que eu passo para ele que ela não é Não dá indicado ela conta de executar. fazer. Entendeu? Aí o pessoal fala, nossa, mas então começa a aparecer uma quantidade de observações que são pertinentes para quando você vai montar uma programação para o idoso, né? E Uhum. aí, Melissa, a gente também não pode esquecer de falar em relação à necessidade do treinamento da força excêntrica. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? É, o que que é isso? Traduz. Exatamente isso. Você está lendo pensamento, vai. Você está lendo bula de remédio aqui para mim, né? É, Falando. isso. Ó, o movimento ele é dividido, eu vou dar exemplos que vai ficar bem claro para todo mundo. O movimento ele é dividido em duas fases. A fase concêntrica, que é quando você faz uma força e o movimento vai na mesma direção. Um exemplo, quando você está Uhum. sentado na cadeira e vai levantar, certo? Isso é uma força que Uhum. chama força concêntrica. E tem a força excêntrica, é quando você faz uma força, mas o movimento vai ao contrário. Por exemplo, quando você vai sentar na cadeira. Você vai fazendo a força para não desabar, mas o movimento está no sentido contrário. Ficou claro com esse exemplo, Sim, né? sim. E você já reparou que o idoso, normalmente, quando ele vai sentar, ele desaba? Ele começa e pum, cai lá de uma vez. Isso é porque Uhum. ele tem, com o passar do tempo, uma diminuição dessa força excêntrica.
Então, um exercício bem legal para fazer com o idoso é a questão de sentar e levantar. Só que no método que você faça mais rápido para levantar e tente segurar o máximo para descer. A gente vai estar trabalhando essa força excêntrica. O que que isso vai ajudar nele? Num processo de caminhada, que ele tem que segurar o peso do próprio corpo. Vai ajudar ele no processo de levantar e sentar, que acaba que quantas vezes por dia ele vai levantar para fazer alguma coisa e sentar para fazer alguma coisa. Num processo de subir escada. Peraí, Danilo, só um pouquinho. Pessoal, a Flávia falou que está travando muito. Vamos me dando um feedback aí se nós estamos realmente travando ou se pode ser só a internet dela. Vai falando aí para a gente se tá bom, se tá travando, para a gente ir balizando aqui, por favor, tá? Obrigada. Quem puder contribuir aí comigo e com o Danilo. Pode ir, Danilo. Eu tô com o medidorzinho aqui ligado, por enquanto pra gente tá bom. Agora, às vezes, algumas internets, igual você falou, vai ficar picando porque é a internet da própria pessoa. Aí o pessoal vai Sim, falando aí, igual você sugeriu mesmo. é, Ó, o meu não tá travando, não. É sinal que a gente tá indo. é. Mas aí essa questão de subir escada também, porque o idoso normalmente ele tem força para subir, mas quando vai descer a escada, ele tem dificuldade. Você já Uhum. viu senhoras e senhores descendo a escada ao contrário, É, segurando o corrimão? sim, sim, Então é exatamente. justamente Era com isso que eu ia essa falar quando eu dimensão. botei aqui segurando o corrimão, né? Isso. Eu tô lendo seu pensamento, é isso? É, tá Aquele, totalmente. aquele, aquele processo que a gente viveu ainda tá, lá do Ainda tá treinamento, ainda tá. tá numa sinergia ainda. Não, então, e aí, galerinha, a gente trabalhar essa força excêntrica é muito importante. É bem interessante a gente voltar o foco para essa parte do movimento contrário, quando a pessoa está segurando e o movimento está em sentido contrário. E também, Melissa, outra coisa que é muito importante falar, inclusive esses dias, até foi um tema que eu abordei aqui numa entrevista na Rede Globo aqui regional, que é a questão do desenvolvimento cognitivo do idoso. Há muito tempo, não tão muito tempo, mas pensamos durante muito tempo que as conexões neurais eram estabelecidas num prazo, depois, quando começava a perder, depois da fase adulta, não tinha recuperação, não criação de neurônios, não tinha o organismo não tinha essa possibilidade de uma reconstrução neural. E hoje em dia a Sim. gente vê que não é bem assim, né? Hoje em dia a Uhum. gente vê que, às vezes, o número de neurônios podem não ter uma grande variação, mas, por outro lado, o cérebro da gente é muito plástico, então ele Plástico. consegue fazer novas conexões, neurônios que não estão sendo usados para igual um contador, igual deu o exemplo, que se aposentou. Então ele não vai ter aquela necessidade de trabalhar com números, de trabalhar com documentos de senhas de banco. Então, aqueles neurônios que estão ali sem, entre aspas, função, eles vão aprender a fazer outras atividades, vão fazer outras conexões, ser responsável por essas atividades. E aí é o que eu sempre falo com os meus alunos. Se você aprende um exercício novo, não quer dizer que você continua no processo de aprendizagem mesmo com 103 anos. Olha o quanto é lindo isso, né? A Uhum. gente, então acabou, não vou aprender mais, mas eu vou lá e passo um exercício novo. Então a gente fala de variabilidade de treinamento, não passar a mesma coisa todos os dias. E quando a pessoa começa a dominar esse treinamento, Ela começar a vai ter troca. dificultar. Uhum. Uhum. Fazer trocas entre lado direito e lado esquerdo, trabalhar com ritmo. Igual, tem uma professora de piano que eu trabalho, a gente trabalha com ritmo. Um, dois, três, pá. Quatro, cinco, seis, Uhum. pá. Então, eu estou estimulando a área cerebral dela que já era trabalhada, mas envolvendo com exercício, colocando movimento nessa estimulação. Então ela Legal. segura dois tempos, baixa dois tempos, aí faz um marcha soldado que eu falo muito, que é a questão de joelho levantar e abaixar. E a gente vai dando ritmo, ou então trabalhando o equilíbrio, trabalhando o movimento unilateralmente. Então é estimular também o lado cognitivo dos idosos.
que é muito Uhum. importante, até para manutenção, né, da memória. Isso, é verdade, Tô verdade. falando muito, alguma dúvida? Não, A tá. velocidade tá boa? Eu achei que tá bom, mas se vocês quiserem também fazer pergunta, fiquem à vontade aí. O que eu quero deixar assim de observação, que você falou mais no início, e eu até falo também muito sobre essa questão. Ontem, na live também com a Bruna, que é uma nutricionista aqui de Brasília, a gente falou a mesma coisa. A gente tem uma questão de subestimar, né? Subestimar o exercício. Nossa, mas isso é muito simples, isso é muito bobo, né? Isso não vai realmente levar a um desenvolvimento. E assim eu falo nos meus próprios, no meu próprio acompanhamento, né? Eu trabalho muito com terapia cognitivo-comportamental, que leva a pessoa para a ação. E eu falo, pense numa coisa pequena, não precisa pensar grande. Aí a pessoa subestima. Aí eu falo justamente isso, não subestime, comece com isso. Porque a partir dali é que você vai tendo esse desenvolvimento. Assim falou a Bruna, ela falou assim, olha, não subestime, comece ali com uma coisa. A gente quer, às vezes a gente quer ser um negócio milagroso, a gente quer até Sim, entender que é complexo, que precisa de muitas etapas, que precisa de, né? E na verdade é simples. Se a gente não subestimar o simples, a gente consegue ir fazendo essa progressão e essa evolução necessária. E aí eu tô falando aqui para tudo na nossa vida, para tudo. Então não subestime. Nossa, mas eu vou botar meu pai, meu avô, meu tio, não sei com quem você está em casa aí, para ficar sentando, levantando. Exatamente bem isso, por né? aí. É bem por aí mesmo. E daqui a pouco ele está com isso fazendo com mais facilidade. É a hora você bota uma complexidade, foi o que o Danilo falou. Mas, claro, você bota uma complexidade entre aspas, tá, gente? A gente está falando de uma situação aqui de isolamento social e o que você pode fazer aí em casa. Mas nenhum de nós aqui, nenhum de nós não. Eu não sou, muitos de nós que estão assistindo aí, não é preparador físico. Então, a importância de ter um acompanhamento, justamente até para não lesionar, para não forçar aquilo que a gente não conhece, né? Então a gente procurar realmente os profissionais da área para nos orientar nesse processo. Sim. Mas o que, que a gente já pode fazer em casa que dá para ser feito? Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar e elaborar. A mesma coisa dentro do processo de psicologia, a mesma coisa para nutrição. A ideia aqui é trazer, eu falo muito que essas lives é para que a gente traga um pouco de calma dentro do caos, né? Porque a gente vai entrar numa linha aí, é uma tríade que a gente vai passar, isso é um fato. A gente entra no estado de medo, né? Uhum. Muitas pessoas entram no estado de medo, depois a gente vem aqui para o tédio, isso no isolamento social, caramba, eu tô entediado. Naquele primeiro momento eu tinha um medo, mas eu tinha até uma alegria, uma euforia de ficar em casa, porque eu vou assistir Netflix, porque eu vou Arrumar isso, porque eu vou aquilo, que eu vou ficar à guarda-roupa. toa. E no fundo, né, a gente sabe que não é bem assim. Uhum. E depois começa a vir um tédio. Eu falo, gente, eu já estou em confinamento já tem 3 anos, porque eu trabalho em um home office já, assim, né? Então, isso aqui para mim, Danilo, sendo bem honesto, tá fichinha, fichinha, tira assim com o pé nas costas. Mas eu já passei por esse processo lá atrás. Entende? Uhum. Do tédio, da raiva, do será que eu vou dar conta? E eu falo, gente, acho que muita gente que achou que home office era um mundo de flores, o meu sonho era fazer home office, acho que muita gente vai desistir nesse processo aí, né? Desse teste forçado de home office que a gente está passando. Mas então, e aí a gente vai vir nesse processo do tédio, caramba, eu tô entediada, não dá mais para ficar aqui, e aí vai passar por um processo de raiva, né? Nossa, eu tô com muita raiva de ter que ficar aqui nesse local, e entende? A gente vai, esse ciclo ele vai Sim. acontecer para muitas pessoas. E aí, eu falando isso, já tá para você entender, caramba, em qual ciclo eu tô? Ainda tô no medo, eu já entrei no tédio, eu já tô entrando na raiva, né? Eu já estou oscilando ali, porque isso também nós somos seres humanos, né? E o que, que você pode ir fazendo aí na sua casa para ir aliviando esse medo, aliviando esse tédio, né? Ajudando quem está com você em casa, se tem idosos. Ai, não estou com meu pai e com a minha mãe em casa, que é o meu caso. Os meus pais estão literalmente isolados, tá os dois sozinhos, assim. E eu morro de dó. Minha irmã teve lá esses dias e falou assim: Melissa, que coisa horrível. Eu entreguei as coisas assim distante que eles estavam precisando e não pude Uhum. abraçar nem beijar. E nós somos muito de abraço, nós somos muito afetivos. E Estoque. eu sei de toque, né? E isso realmente causa uma certa estranheza em todos nós. E ela falou: mas você pode ligar para o seu pai e falar, pai, faz um exercício assim, senta, né? Faz isso, dá uma orientação, pai, dá uma caminhadinha mesmo aí que seja em volta aí na sala para você se manter, para poder, né, não ficar tão parado, tão estagnado. Você também pode fazer isso, né?
O que mais você teria para acrescentar aí para gente, Danilo? Pegando um ganchinho de novo aí, a questão da continuidade, né? Antes de pessoa dificultar qualquer exercício, é legal ter um princípio da atividade física, do exercício físico, que é a continuidade. Então, ela tem que estar fazendo com certa facilidade para a gente promover qualquer mudança. Então, isso não é de um dia para o outro, não é. Depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes, o que um idoso se adapta em uma semana, 2 semanas, tem idoso que vai arrastar ali quase um mês para estar evoluindo para isso. Outro exercício legal de estar fazendo, a gente já falou aí do sentar e levantar, é a questão. Já ouviu falar que a panturrilha é o segundo coração do ser humano? Não, nunca ouvi Não, falar, não, primeira não. vez. Aí, Ó, informação nova para mim aí, não conhecia essa. não é tão nova para todo mundo, mas é nova para Melissa. Aí é o seguinte, a panturrilha é um músculo que ele tem uma importância muito grande quando a gente fala em retorno venoso. Tem muito idoso que incha muito os pés porque fica sentado, fica deitado, e aí acaba que a panturrilha ela pode ajudar o sangue estar retornando no sentido contrário ao bombeamento, né? Então, vários especialistas, médicos, falam, ó, trabalha a panturrilha. Como que seria o trabalho essa panturrilha? É fazer como se fosse uma bailarina, fica em ponta de pé, mas não E em ponta abaixo. de dedo e abaixo. Pode começar sem degrau, pode começar usando uma base como um chão sem ter inclinação, pode começar com o tronco inclinado contra a parede. São várias possibilidades e começa poucas repetições e vai aumentando com o tempo. É normal que quem não está caminhando muito, que a panturrilha é um músculo muito responsável pela caminhada, é normal que sinta dores pós o exercício. Porque a gente tem um tempo de recuperação daquela musculatura. Então é bom trabalhar a panturrilha, Melissa? Eu vou trabalhar todos os dias? A princípio, não. Então, vai trabalhar dia sim, dia não. Aí, num dia pode trabalhar a questão de levantar e sentar da cadeira. No outro dia, trabalha panturrilha. No outro dia, a gente vai fazer um trabalho de braço. E parece muito simples, mas quando você coloca um idoso para levantar o braço acima da cabeça, ele tem uma dificuldade cardíaca ali para manter o coração, o sangue bombeando. Você está causando uma resistência para o coração. E a frequência sobe muito. E até mais um pouco mais adiante eu vou falar sobre esses cuidados que tem que ter com algumas medições de pressão arterial, frequência cardíaca, a parte de ligação do oxigênio também com ali na corrente sanguínea, que a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas antes, só para finalizar essa parte das adaptações, a questão da medicação. Tem muito idoso que toma remédio para diminuir a frequência cardíaca, que são os beta-bloqueadores, tomam remédio para pressão arterial, para a pressão ficar estável. Então, tem algumas questões que eu queria deixar bem claro para vocês em relação, se você toma remédio de pressão, o exercício físico ele tem uma ação muito parecida com esse remédio. Durante a execução vai ter um pico de pressão e depois dessa execução a pressão cai drasticamente. E assim, é uma coisa bem lógica. Se você está tomando remédio de pressão e começa a fazer o exercício logo após, o que pode acontecer? Uma queda muito grande nessa pressão. Aí pode dar tonteira, Aquela pode dar vertigem, né? vertigem, você sentir, vou desmaiar. É comum. O que a gente pode fazer para evitar esse desconforto? É separar o horário do remédio, o exercício do horário que toma o remédio. Mantém o horário do remédio normal e Excelente, excelente. faz o exercício num caminho oposto. Toma de manhã, faz à tarde, faz à noite, porque aí o remédio já vai estar no seu declínio de ação e você dá um estímulo do exercício físico. Então é legal a Nossa, gente pensar por esse lado. tá, E a excelente. questão dos beta-bloqueadores também, que às vezes o idoso toma um remédio que de sua frequência cardíaca ele tem um problema cardíaco que ele não pode ultrapassar 120 batimentos. E aí o sentar e levantar exige um grande trabalho muscular,
que a frequência cardíaca vai subir em ação a isso, porque tem muito músculo trabalhando, a necessidade de bombeamento de sangue aumenta e o coração tem que reagir, porque senão tem fadiga, cansaço, hiperventilação, que começa a respirar alto demais, rápido demais. Uhum. E o remédio não permite isso. Então, como que eu vou adaptar essa situação? Ó, começou mesmo que você tenha condição muscular de continuar o exercício, mas a frequência você vê que não está subindo, e você vê isso através de aplicativo, vê isso através de relógios monitores de frequência. Ah, não está subindo, estabilizou aquilo lá, vamos dar um intervalo de descanso, a frequência abaixa, você começa de novo. Então, são as adaptações simples que podem facilitar a vida do idoso em casa nessa elaboração. Ó, só ler uma observação. A Silvia falou assim, ó, minha mãe tem 82 anos, fazia fisioterapia 3 vezes na semana. Agora ela tem que andar pelo menos dentro de casa para não travar. Né? Uhum. Justamente o que eu tô falando, gente, anda na sala. Eu sei que parece meio, nossa, como é que eu vou fazer isso? A gente precisa se adaptar à nossa realidade, né? E é um período, isso vai acabar. Isso não vai ser para sempre, né? Entendi. E aí isso vai passar. Só que como é que eu vou passar por esse processo? Isso que vai fazer a diferença, porque a gente precisa passar da melhor maneira, para não ter um impacto depois. Ok, voltei à vida normal e agora tá tudo bagunçado. Minha alimentação, meu exercício físico, minha sanidade mental, minhas emoções. E eu não consigo encarar esse retorno de uma forma mais estável, né? Mais Uhum. assim, com um aceleramento de, ok, encarando a realidade, eu vou retardar esse processo e tudo vai ser mais moroso, mais difícil, né? Então, assim, a gente precisa ter esse nível de compreensão. Ó, tem uma outra observação aqui. Deixa eu ver. Públio Tassiana, eu faço assim, outra coisa, peraí que subiu aqui sem querer. Eu faço assim, outra coisa, o exercício físico ajudou a reduzir miligrama do meu remédio de pressão. Inclusive, o médico já está querendo tirar. Exatamente, né? A gente acha que exercício físico, ele é vida, né, Danilo? Hoje, Às hoje, vezes, hoje exercício físico, né, passou do nível de vida para virar remédio mesmo. Então você vai para o médico, ele fala assim, você está com um problema de pressão, mas é um problema que não está tão grave assim, é um início. O médico, ele receita exercício físico. atividade física. Isso, falando, uma coisa interessante, que eu falei exercício, você falou atividade. Você sabia que existe uma diferença entre exercício e atividade? Então, pois é, engraçado, olha só, não, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, observado, nunca tinha. E aí, quando eu estava escrevendo os textos, os temas das lives, e aí eu falei assim, é atividade física. Aí eu falei, não, é exercício físico. Ixi, sei lá, será que tem diferença? E eu me fiz essa pergunta para mim mesma, mas também não fui pesquisar, fiquei calada. E de novo você vem aí matar minha curiosidade sem eu ter falado. Qual é a diferença de atividade física e E exercício é, físico? e é Eu nem muito interessante, imaginei. é muito interessante que vem de encontro com o que a gente está falando. Atividade física é tudo que o idoso e qualquer pessoa hoje, até o público que está aí, ele é aluno nosso aqui da assessoria esportiva. Aí tem uma galerinha que está entrando aí que eu estou vendo que é aluno. Aí o que Uhum, acontece? O exercício físico ele tem programação, ele tem sistematização, periodização. Então é a questão das adaptações que a gente estava falando antes. Ó, começou uhum, fazendo. Meu aluno de 103 anos começou fazendo 5 levanta e senta da cadeira no final de todo um trabalho de mobilidade, todo um trabalho de coordenação motora. Aí o exercício dele principal era levantar e sentar 5 vezes. Aí, com o passar do tempo, ele se adaptou, eu promovi uma mudança. Aí ele passou a fazer lá 2 de 5, por exemplo. Ele descansava 5 minutos, fez 2 de 5. Quando ele fez 3 de 5, eu comecei a aumentar o número de repetições. Porque aí ele conseguiu uhum. fazer 7. Aí a gente dava uma semaninha de descanso, trabalhava só a parte cognitiva e equilíbrio, etc e tal. E depois a gente foi subindo isso aí. Isso aí é um tipo de periodização, então eu chamo de exercício físico. Agora, as coisas que você Entendi. estava falando de caminhar dentro de casa, varrer a casa, subir uma escada, carregar uma compra, que são atividades que necessitam de movimento,
e um trabalho muscular para que isso aconteça, são atividades físicas. Tem Lavar programação. um banheiro é atividade Lavar o física, então. banheiro, atividade Lavar 3 física. banheiros, então é o quê? Meu Deus, eu fiz. Esconder o controle remoto é a pessoa ter que ir lá e trocar o canal na TV. Então, isso aí Também. são coisas que o idoso pode fazer dentro da rotina dele, que ele já faz, Uhum. sem ter que promover grandes diferenças, grandes. Tem muito idoso que está me falando, a empregada não está vindo trabalhar, não está podendo, porque pega ônibus, pega Uber. Eu estou fazendo todas as atividades que ela fazia. Eu até falo, vai com calma, porque ela estava preparada para isso. Você Uhum. não precisa lavar a casa todos os dias, né? Vamos fracionar. Um dia lava banheiro, um dia lava a casa. São tipos de atividade física que pode até ser mais intensos que o próprio exercício que a pessoa fazia. De repente ela se vê numa necessidade de ir fazer compra, pegar uma sacola, subir escada, e ela tinha uma ajuda para aquilo. Será que, se você for pensar, ela não está fazendo a mais do que ela fazia antes? Então Uhum. a gente tem que ir com muita calma. Até porque, Melissa, quando a gente, nesses tempos assim, eu estou evitando o máximo de falar sobre coronavírus, é a primeira vez que a gente toca na palavra, parabéns para nós, mas é legal a gente estar falando sobre imunidade aqui. Quando a pessoa trabalha imunidade, ela tem imunidade inata, que é que ela nasce, né? Então, o idoso nasceu lá, o meu vovozinho tem 103 anos que ele tem essa imunidade, e tem adaptativa. Essa adaptativa, ela vai sofrer variações e vai sofrer uma evolução no decorrer do ano, conforme o que acontece com ele no dia a dia. Vacina, você dá um anticorpo ali, um vírus inativo para o seu corpo criar anticorpos. A questão do próprio exercício físico está sendo extremamente difundido, que todo mundo tem que fazer. Alimentação, ontem eu assisti um pedaço da sua live e eu fiz uma live com o nosso nutricionista um pouco antes. É uma alimentação que todo mundo deveria ter. Só que a galera esquece que são adaptações a longo prazo. A longo prazo. Então não adianta começar loucamente a fazer exercício, porque você como psicóloga, você sabe que acaba você tendo ali um ímpeto durante 2 semanas, e depois a mesma coisa do confinamento, tem uma queda. Aí você quer começar tudo ao mesmo tempo, regime, tal, sem saber que isso pode atrapalhar a sua imunidade. Sim. Então, a imunidade ela responde de duas formas, fazendo a resposta inflamatória e a resposta anti-inflamatória. A resposta Uhum. inflamatória, ela é imediata praticamente. Se você faz um exercício muito intenso, seu sistema imune vai reagir de uma forma que tem inflamações e o organismo se regenere. Por exemplo, você fez lá, você lavou 3 banheiros na sua casa, não era adaptada. Teve posições, você Não, ficou não mesmo. agachada ali durante muito tempo. Aquilo é um trabalho motor e muscular que vai, amanhã às vezes você esteja com dores musculares tardias. O que é isso? Eu Uhum. machuquei? Não, isso é um processo celular que está acontecendo uma inflamação. Seu organismo ele está se regenerando e após essa regeneração ele vai ficar mais forte. Uhum. Não, Agora, tô bem porque eu já tá fazia bem, academia. Tô, sem dores. mas para um idoso que de repente teve que Não, fazer com isso, certeza, não, aí, com eu tô com a certeza. dor nas pernas. Aí Com esse é um certeza. sinal que você tem que descansar. Dar Uhum. um tempo para o Uma músculo se regenerar, pausazinha, uma né? pausa. Até porque o sistema imunológico ele responde positivamente durante a atividade física e tem uma queda pós-atividade. Sim. E como a gente falou que o meu vovozinho está lá com 103 anos com o sistema imunológico trabalhando, e qualquer máquina que se preze, ela tem um desgaste natural, uma coisa que acontece muito é que essa resposta inflamatória no idoso, ela aumenta com o passar do tempo, e a resposta anti-inflamatória, ela diminui com o passar do tempo. Então, Uhum. tem que tomar cuidado quem não faz atividade, não faz exercício programado e vai começar a fazer essa atividade. Começa de moderado para baixo, nada de coisa muito intensa. Dá o tempo do seu organismo regenerar. Normalmente é de 24 a 72 horas para você repetir o estímulo.
Então, Uhum. vamos supor que você trabalhou o senta e levanta, que a gente está falando muito aqui. Para você repetir ele, demora ali no mínimo 24 horas, pula um dia para você fazer, ou até dois. Mas eu vou ter que ficar parada? Não, faz a panturrilha que a gente sugeriu. Sim, sim. Acho que você já deixou, inclusive, aí três atividades, né, que pode fazer, que é o senta e levanta, no outro dia faz a panturrilha, no terceiro dia faz o do braço, né? E Sim, depois volta a repetir o o ciclo com calma, ciclo. né? Repetições pequenas, como você falou, que eu acho que é fundamental também, né? 5 senta e levanta, sem aquela coisa, não, agora eu tenho que fazer. Mas 5, só 5, né? Gente, não subestimem, né? Aquela questão, não subestimem. E aí vai alternando. A ideia é que só para que não o corpo entenda, inclusive, também que tem um movimento, que esse corpo tem um movimento, né? A gente Sim. vai trazendo aos poucos esse hábito aí. E é legal, é justamente você falar essa questão, né? Ontem a Bruna falou assim: as pessoas agora querem um shot, só tomar o shot é milagroso, e esquece de cuidar de toda a alimentação, porque tem uma questão, inclusive, aí. E aí, a gente veio por isolamento e tem uma outra parte aí da questão da mente, né? Do psicológico que a gente precisa cuidar. Ok, vamos para o isolamento. Aí no que for, viemos para esse isolamento, não, você precisa fazer atividade física, você precisa cuidar da sua alimentação, e aí agora tem um bocado de instituição liberando o curso gratuito, aí você fala, eu queria estudar, eu poderia estar fazendo esse curso, aí tem um menino em casa, aí vem aquele. Eu recebi esses dias, assim, acho que foram uns 10 arquivos, assim, de PDF, de atividade de fazer com o menino em casa. Isso vai trazendo pra gente um certo, né, descontrole Perdi, emocional, a de gente fica fato. perdido, né, de fato. Fica perdido, exatamente. Você fala, caramba! E aí você ouve, mas agora você tem todo o tempo do mundo. Gente, não é exatamente você tem todo o tempo do mundo, né? Porque você tem agora uma casa para cuidar, que talvez você não tinha o hábito de estar cuidando, você tem as crianças, tem muita gente que ainda está trabalhando, né? Ou seja, tem que estar no home office, tem que trabalhar. Então, como é que eu vou equilibrar tudo isso? E aí o que eu digo é você começa a rodar uma primeira rotina. É construir uma rotina, é necessário. A gente precisa dessa linha de rotina para trazer esse equilíbrio aqui mental mesmo. Senão a gente entra numa desordem interna, né? E aí a gente fica prostrado ali no sofá, inclusive com medo, ou perdido, porque não sabe o que vai fazer, porque tem tanta coisa para fazer e você sabe que tem tempo livre, entende? E a gente entra nessa confusão mental ali. Então, o fundamental é você criar uma rotina mesmo. E aí, não, nem que você coloque lá 10 minutos. Você para fazer uma atividade física sua, depois você vai lá e faz com seus avós, uma coisa pequena e depois você roda, ok, essa rotina está funcionando. Então adapta e cria uma nova, né? Agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer uma atividade com as crianças. E claro, às vezes isso não vai rodar 100% e você precisa se desprender desse controle, né? Se não tem nada mais. O que está acontecendo com a gente é uma questão assim, nós não estamos no controle. Mas a gente tem uma capacidade de adaptação muito, muito rápida. Desde que você também esteja aberto a isso, né? Porque se você bloqueia, isso não vai acontecer. Mas naturalmente, é natural do ser humano a gente ter uma capacidade de adaptação assim, tá? A não ser que você tá com esse pensamento para bloquear. Mas o natural nosso é que a gente se adapta fácil. E entrar nessa adaptação, nessa rotina, vai fazer diferença para você. Né? Você preencher esse dia. E, ok, agora eu não vou. Do dia para a noite eu não consigo mudar essa alimentação. Porque agora eu também não posso nem no supermercado todo dia comprar fruta. Mas o que, que você já pode começar a alterar? Lembra dos pequenos passos, porque a partir dos pequenos passos você faz uma mudança que você quer fazer na sua vida. E aí, quando você retorna, talvez era até aquele momento que você estava assim. Ai, não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para ter uma alimentação saudável, não tenho tempo. Esse é o momento de você começar a dar esses primeiros passos, porque quando voltar, você já está com hábito. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Acho que o Danilo caiu. Vamos ver se ele volta aqui. Pronto. Vamos esperar ele entrar aqui de novo. Voltei. Voltou.
Mas é isso que eu né, queria dizer. Ó, Sinara disse que está com saudade, nós dois, Trainer 2020, também estamos com saudade de você. Eu tô, não sei o Daniel, mas eu tô. Tô falando com ela, ela tava até em live tocando violão com as Eu crianças, ver. bem legal o trabalho dela. Ó, o Gui falou que tô nessa fase do sofá, perdido com um pó de Nutella. Gui, pelo amor de Deus, acorda pra vida. O Gui é triatleta, Ironman, imagina como que tá a cabeça desse pessoal. Inclusive, eu convidei a Melissa para me ajudar com esse pessoal amanhã, né, Melissa? Amanhã a gente vai estar lá falando como é que eu encaro isso, né? Algumas dicas também pra gente, ok, se entrar de novo, Meus né? E seguir. maratonistas estão loucos da cabeça, querendo Ah, alugar a eu esteira para você imagino. ver o nível que tá. Não, eu tava com uma paciente minha ontem, ela falou assim, meu Deus, e ela faz muita atividade física, né? E tá Uhum. assim, Melissa, eu tô surtando porque eu não tô conseguindo fazer atividade física, não tô conseguindo malhar, e isso tá impactando na minha comida, que impactando na minha energia, que impactando na minha filha, né? E realmente, né, o exercício físico, a atividade física, o exercício, vamos falar que aí agora é exercício, não é isso? O Isso. exercício físico, ele traz muito essa questão da energia, né? De mudar o estado emocional, de você realmente começar o dia ali diferente ou terminar. Ele tem esse poder mesmo, né? Ele tem esse efeito. Então, se você tira isso, e aí vem aquela queda, né? Isso. Exatamente como está aí o seu maratonismo. Meu Deus, eu não consigo nem, não faço mais, o que a minha vida era isso, né? Então, e agora? O que eu faço? Eu tô aqui prostrado no sofá. Vou levantar desse sofá e jogar esse pó de Nutella aí pro lado, E, né? e- Mas amanhã e- a gente vai impor- estar aqui com o Danilo falando mais. Importante também, Melissa, só para a gente não continuar lá com os nossos velhinhos, a questão lá que o público falou, o exercício físico ele me ajudou a diminuir os miligramas do remédio e o médico até pensando em tirar. Galera, não é hora de tirar remédio. Continua no seu hábito normal. Alimentação, igual a Melissa falou, tem a sua rotina de alimentação, porque até os meus que fazem o exercício normalmente, pra você ter uma ideia, meu aluno de 103 anos, o melhor, acho que as 2 melhores horas da semana dele é quando eu tô lá. E ele fica questionando, o Danilo vem hoje? Hoje é Oh, meu Deus. terça-feira. Hoje é o dia Contando os dele. dias, né? Ele tem vontade de ficar, de levantar, coisa que nos outros dias que eu não vou lá, ele não tem. O tanto que é importante essa rotina. Se ele faz, Uhum. se a gente propor outras atividades para ele durante a semana, será que ele não ficaria mais disposto durante o dia? Acordava já com aquela responsabilidade que hoje tem que Muito ser feito. provável. Muito Então, provável. a questão é essa, criar essa rotina que a Melissa está falando é muito importante. Começar os exercícios físicos, mas começar pela atividade física mesmo, que a gente explicou a diferença, e aos poucos ir tornando isso um hábito, que demora para virar um hábito. De repente fica Uhum. chato, você está com dor, é tão legal você ficar só vendo televisão, é legal, mas não é saudável. É legal, mas não faz bem para a saúde. É. Você ficar ali É um legal, parado. ele é pontual, momentâneo, né? Quando Sim, você mas pensando a olha para longo longo prazo, prazo, isso vai ter um custo alto para você, né? Então você tem que sim. pensar como que eu quero envelhecer, como que eu quero, né? É justamente nessa linha aí que a gente tem Até que ir, porque, Melissa, porque exercício são, físico é para dois tipos de pessoa. É para quem gosta, que é o caso dos nossos maratonistas, o triatleta Guilherme aí que está assistindo, e para quem precisa. Porque o idoso ele dá muita importância ao que o médico fala. Se o médico chega lá sim, e fala assim, ó, você tem que fazer exercício físico, senão você está numa condição que você não vai longe. Aí ele já fica doido porque o médico falou. Às vezes a família está o tempo inteiro. Pai, tem que fazer atividade, mãe, tem que fazer atividade. E a pessoa não está nem aí, mas quando o médico, pelo papel que ele tem de de importância na cabeça, autoridade, né? autoridade fala, aí chega e você sabe o que o médico falou? Eu tenho que fazer exercício físico. Aí a família fica puta. Eu tô falando isso há muito tempo e é Mas aí, difícil, né? gente, não pode ficar puto, porque na Tem verdade, que fala assim, motivar, né? tem que motivar, que você fala, ok. Aí você respira fundo, ok, eu tô falando isso há um bom Que tempo, mas ok, que bom que legal. ele conscientizou. Que bom, então vamos, né? Vamos fazer justamente essa linha que a gente tem que ir. Deixa eu só ver, teve algumas observações aqui, deixa eu passar aqui.
nossa mente e é ilusória, tá? Não caiam nisso, porque realmente a gente vai enlouquecer. Não temos, a gente tem uma série ainda de responsabilidades, de coisas para fazer dentro de casa, né? Principalmente agora, eu tô botando aqui que minha bateria tá querendo acabar. Eu também tinha uma pessoa que me ajudava em casa e agora eu tive que criar essa rotina da limpeza da casa. Então, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa para manter, porque eu não posso pegar um dia e simplesmente fazer como ela fazia. E ela tem uma agilidade muito maior do que a minha. Eu lavei 3 banheiros em 2 horas. Ela faz isso em 30 A minutos. prática, né? A prática É a vai melhorando, prática. aperfeiçoando. Exatamente. Exatamente. O Gui falou, para quem tem 12 treinos na semana, imagina como está sendo fazer nada de atividade. Uau, 12 treinos e nada. Gui, realmente eu imagino que não deve estar sendo muito fácil para você, não. Não é Mas fácil. vamos encontrar alternativas para aliviar isso aí, tá? Não cai nesse sofá, não. Bota esse sofá para lá. Ó, qual horário amanhã, na verdade? O médico que está tirando um pouco a pouco em virtude do grande benefício que A a questão do atividade física me remédio, né? proporcionando. É Uhum. isso. Tirando pouco a pouco, né? De uma vez. É isso mesmo. É isso aí. Bem, Danilo, eu acho que já contribuiu muito. Não sei que você queira ainda fechar com alguma coisa, tá? Que a palavra é sua, tá aberto para você. Senão, a gente já pode ir caminhando. Eu acho que também já trouxe muita conscientização, acho que muito mais até para quem não é calma nesse momento, né? Tranquilidade. E o que eu posso fazer dentro dessa realidade? Essa é a grande mensagem que eu quero deixar, sem desespero, sem agonia, né? Eu trabalho muito com essa linha de vamos dar os primeiros passos, mesmo que ele seja pequeno, para essa mudança ir acontecendo e acontecendo. Né? Então, ok, a gente está numa realidade que não foi o que a gente desejou, que muitos de nós não desejamos, mas quando a gente para e pensa, eu não sei, Danilo, mas eu tenho uns momentos assim meio de... não, é de entrar numa linha de raciocínio bem filosófico e profundo, assim. Mas quando você para de pensar que está o mundo inteiro vivendo exatamente o que você aí na sua casa estamos vivendo, já parou para pensar que estamos o mundo inteiro? Sim. Em algum tempo, isso nunca poderia acontecer, né? Nunca poderia acontecer, mas é o mundo inteiro. Então, quando isso acontece, ao mesmo tempo, ele traz um certo... Eu queria que você convidasse vocês a pensar e trazer um certo alívio. Ok, eu não estou sozinho nessa situação. O meu vizinho está assim, o meu da frente, da esquerda, de baixo, está todo mundo assim. Então, agora, como que eu vou passar por esse processo é uma escolha sua. Sim. É uma escolha nossa, individual de cada um, né? Mas é isso. Se tiver alguma coisa para contribuir, a palavra também está com você. Deixei por último, mas também não menos importante, a necessidade, né, de alertar que o público da terceira idade, acima de 60 anos, é um público que está a gente tem maior necessidade de informação para eles, que eles têm que ficar paradinhos dentro de casa. A Melissa já falou para quem está entrando agora que ela já vem trabalhando em home office, é uma situação para ela que já não é estranha. E da mesma forma que eu liguei para os meus pais, assim, pai, como que tá aí? Tá tudo bem? Ele, meu filho, você sabe que eu já estava num processo de treinamento para essa fase. E para mim tá tudo igual, eu fico mais em casa. Mas aquela idinha, que mesmo seja momentânea no supermercado, aquela idinha faz muita diferença na rotina de uma pessoa que mesmo que fique muito tempo confinado, a necessidade e a obrigatoriedade de não poder sair é o que muda muito a cabeça da pessoa. Até aquele vídeo que você postou é fantástico, né? O idoso descendo de carrinho de rolimã na rua. Gente, Aí vai entender o que passava na cabeça daquele ser humano. Sei lá, não, deve ter... eu falei, Não sei. Se gente, eu era... falei, mas eu falei, você viu que a mulher xinga ele, meu Deus! Aí eu falei, gente, no fundo, ela estava com vontade de fazer a mesma coisa que ele, está lá na rua. E aí a gente tem essa questão, né? Por isso que eu falo, não fiquem com raiva, não entendo. E O julgamento, né? talvez, Não Danilo, julguem. o julgamento, eu falei, talvez, Danilo, esse vídeo rolou no grupo lá da minha família, e a gente riu demais, enfim. E aí eu falei assim, gente, talvez ele já sonhava em fazer aquilo há muito tempo e nunca tinha tido a oportunidade. E ele foi uma hora que ele viu, falei, gente, eu vou descer aquela rua. E numa iminência de porque os idosos estão morrendo. Ele falou assim, o quê? Eu vou morrer sem descer de carrinho de rolimã?
Você entende? Sim. Mas é exatamente isso. É a hora que a gente tem que expandir nosso coração e entrar num processo de compreensão. Ele fala, cara, eu já estou perto da morte. Ele tem consciência disso, né? Como eu falei, do amadurecimento da morte. A gente vai passar por esse processo também. Uhum. Uns antes, né? Eu já tenho até um certo amadurecimento sobre a questão da morte, porque a gente vai trabalhando, a gente vai. Mas outros não é cultural nosso. Mas ele sabe, ele tem uma consciência já disso. E ele fala, cara, eu vou morrer, então que eu vou descer essa ladeira aqui, eu vou realizar esse sonho. Gente, e aí a hora que você fala assim, que inconsequente não é uma questão de inconsequência. A gente precisa tirar um pouco Às vezes na dessas... cabeça dele é até um risco calculado. Ele tá assim, eu Com tô indo certeza! aqui, eu não Ele tá tô. isolado lá, ele não estava isolado, não tinha Tá, ninguém perto sozinho. dele, sozinho, Aonde ele descendo, arrumou aquele felizão. carrinho de rolimã que eu não sei, mas tudo bem. Eu achei fantástico aquele vídeo, né? Mas é Ó, isso o aí, Gustavo falou, Melissa. Tá tendo muito comentário aqui de última hora. A gente já vai bater 51 minutos de live. Estou controlando aqui. pois é. Então, E vou eu já só quero. ler só pra gente. Sim, eu Eu vou quero. ler e você encerra, tá? Sim, Pode ser? eu quero deixar passar para a Melissa falar esses comentários e a gente encerra, tá bom? Vai lá. Tá. Então, o Gustavo falou parabéns pelos comentários que foi falado, obrigada. O Kelso falou, acredito que um grupo que gosta de exercício precisa ser aumentado. A educação na infância é muito importante estimular a criança a gostar de exercício através de rotinas. Fantástico, né? Começar ali a criança realmente, quando você bota o hábito, ele cresce com isso, né? A Silvia, parabéns, o assunto sobre cuidados com idosos, obrigado. O Gui falou, o Francisco acabou de fazer uma maratona em sua varanda de 7 metros, quase 7 horas correndo. Isso que é desespero, olha só, né? Realmente. O Kelso, mais uma vez, os pais estão. Cadê? Fugiu aqui. Os pais estão passando por uma quarentena sem saber o que fazer com os filhos, pois os próprios pais não gostam de exercício. Consequentemente, na terceira idade, será o público que sofrerá mais. Questão de congruência, né? Você quer fazer que o seu Congruência. filho faça exercício, mas você não gosta. Será que como que ele vai receber isso, né? Exatamente. Sinara, eu ri muito desse vídeo, esse vídeo é hilário, né? E só para a gente finalizar aqui o Gui, os atletas, como é que ele falou? Que os atletas têm a adrenalina e a liberdade como rotina. Ou seja, agora é hora de treinar outras características, desenvolver muita paciência. Sempre há tempo de aprender, desenvolver novas competências excelentes. Quando você abre a sua mente para isso, você vai ver que você vai passar por esse processo com mais tranquilidade, né? Danilo, com você para a gente encerrar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Esse ser diante de mim é um ser abençoado que eu conheci aí há pouco tempo. E agora Obrigada. a gente segue uma linha de raciocínio muito próximo. Nós trabalhamos com crianças também, então quem tiver com dificuldade nesse aspecto em si, que está confinado com o filho, a minha filha vê ele na porta já e já chorou. Ou seja, está tudo em casa, as nossas dificuldades são as mesmas que vocês têm. E eu tenho a equipe da Elifaria Kids que está fazendo um desafio que chama Corona Risos, que um dia é uma atividade diária passada e vocês em família vão cumprindo. Se vocês quiserem acompanhar lá, é Danilo Faria Kids, equipe da Elifaria Kids, e a gente entra junto nessa parada também. Obrigado aí os comentários, que todo mundo participou, os alunos que entraram também. E muito obrigado, Melissa. E amanhã, né, nós estamos juntos novamente. Ai, obrigada. Eu te agradeço, né, você ter aceitado o meu convite. Realmente fica aqui a minha gratidão por você estar aqui dividindo o seu conhecimento. Foi maravilhoso também passar por esse processo que a gente passou de evolução aí agora, né? Realmente você também é um ser de luz e temos muito caminho aí para fazer juntos. E como o Danilo falou, aqui de Brasília eu já trabalho, como eu falei, eu já trabalho online, com atendimento online, né? E o CRP, inclusive, liberou para quem não tem um cadastro de atendimento online também fazer acompanhamento. Então, se você está sentindo que não está dando conta sozinho, não deixa de buscar Já ajuda, não ajuda. deixa de... né? Realmente a gente tem essa possibilidade hoje aí do online. Eu te garanto que faz diferença. É tudo. Lembra que eu falei que nós somos adaptáveis? Nós somos adaptáveis, tá? Então, não deixe de buscar ajuda. Eu e Danilo temos aí também. A mãe está tendo muita dificuldade. A gente pode fazer online. Se você e tem uma série de pessoas aí fazendo muito trabalho muito bom. Mas fica aqui o Danilo como uma indicação também. Se você precisar de um help, estou por aqui.
Beijo Obrigadão, grande para gente. todos vocês. Beijo grande, Danilo. Até amanhã. Amanhã eu tô lá com o Danilo. 10 horas. 10 horas. Tchau, tchau. Tchau.